Olá, sou Jefferson Luiz De Simone, sou o criador da linguagem de programação AI Scripter. Na aula de hoje, falarei sobre o comando getMousePosition, né, que é esse que está na tela aqui. Ó. Então, o comando getMousePosition permite obter, né, as coordenadas da posição do mouse na tela do computador, certo? Ele retorna, na verdade, as coordenadas x e y, né? X é coordenada horizontal, y coordenada vertical. Na verdade, ele retorna a coluna e a linha onde estiver posicionado, né, o meu mouse, o ponteiro do mouse na tela, certo? Eu demonstraria isso através de um exemplo simples aqui, de um algoritmo simples, né? Eu já tenho aqui montado, né, um pequeno programinha. Né? Eu vou expandir a área de código, clicarei nas setinhas laterais aqui do meu editor de códigos da inteligência computacional. Então, se eu clicar na setinha para cima, ele expande. Se eu clicar na setinha para baixo, ele reduz. Então, aqui temos um algoritmo simples, né? E eu explicarei como ele funciona. Então, eu utilizei aqui mais dois comandos complementares, juntamente com o getMousePosition, para explicar, né, como ele retorna, como esse comando retorna as coordenadas do mouse. Então, o que ele faz aqui? GetMousePosition, ele retorna numa unidade de memória da linha 1, então na linha 1 de parâmetro desse comando, eu devo indicar uma unidade de memória para que ele me retorne o valor da coordenada x do ponteiro do mouse. No caso, a coordenada horizontal, como eu já disse, né? E na linha 2 de parâmetro, ele me retorna, provavelmente ele retornará o valor da coordenada y, que é a minha coordenada vertical, tá certo? Então seria mais ou menos isso. Substituindo seria assim, ó, x aqui, y aqui, né? Então x e y, os valores dessas duas coordenadas representam o que? A posição do ponteiro do mouse na tela do computador num determinado momento, tá certo? Bem, o que eu fiz então? Né? Eu coloquei aqui a unidade de memória 1 e a unidade de memória 2. Então ele retornará valores nessas duas unidades, tá certo? E o que eu fiz mais abaixo? Utilizei dois comandos mains aqui, o primeiro bloco de comando mains, mostrará na tela o conteúdo da unidade de memória 1. Que na verdade, nós esperamos que ele contenha o quê? Que ele contenha o valor da coordenada x do ponteiro do mouse, né? E no outro comando mains mais abaixo, eu referenciei a unidade de memória 2, que deverá conter o valor da coordenada y, né, do ponteiro do mouse. Né? Vamos ver se isso funciona? Tá? Eu vou clicar aqui, eu vou, na verdade, reduzir o tamanho da minha área de código e clicarei no botão executar lá no meu canto superior direito do editor de códigos, onde eu estou com o mouse aqui. Tá? Vamos executar e provavelmente ele me retornará, então, primeiro, uma mensagem, como eu já disse, com a posição x, né, do ponteiro do mouse, na escala horizontal, e a posição y, na escala vertical. Então vamos ver, serão duas mensagens sequenciais, né? Vamos ver aqui, clicarei no botão executar, ele dá uma mensagem dizendo que está iniciando o programa, eu confirmo com o yes e veremos. Veja que na primeira caixinha de texto, na primeira caixinha de mensagem, ele mostrou o valor 765, que era a posição atual, desculpe, no momento em que eu executei o programa, essa era a posição horizontal do ponteiro do meu mouse, né? O valor da coordenada x. Se eu clicar em OK, ele mostrará a segunda mensagem. Vejamos aqui então. Então, no momento então, que eu executei o programa, o valor da minha coordenada y do ponteiro do mouse era 375, aqui ó, 375. Tá? Muito bem, como eu disse, ele mostrou primeiro a coordenada x e depois a coordenada y. Tá certo? Por curiosidade, eu tenho aqui uma outra forma, né, de obter a posição do mouse na tela do computador através da linguagem AI Scripter, ou, melhor dizendo, através do editor de códigos da inteligência computacional. Então, através do getMousePosition, essa é uma maneira de se obter, né, as coordenadas do ponteiro do mouse. Na verdade, o comando getPosition deve ser usado em tempo de processamento. Ou seja, quando um robô que está sendo desenvolvido, né, ou desenvolvido na linguagem AI-Scripter, está sendo executado. Quando ele está em execução no computador, funcionando lá de forma independente, ele utilizará esse comando, poderá utilizar o comando getMouse para ver aonde, né, para saber aonde está o ponteiro do mouse, aonde o usuário está colocando o ponteiro do mouse num determinado momento. Tá? Esse comando pode ser utilizado para desenvolvimento de robôs inteligentes que processem, trabalhem de forma interativa com o usuário
né? Se o usuário, por exemplo, colocar o ponteiro do mouse no canto superior direito da tela, ele abrirá uma página da internet para o usuário, por exemplo, né? Você pode criar, né? O robô pode interpretar comandos do usuário através do posicionamento do mouse. Bem interessante isso para desenvolver robôs interativos, tá? Que se comuniquem de uma maneira comportamental com o usuário, vamos dizer assim. Mas voltando, retornando ao que eu estava falando antes, aqui em cima, na parte superior do meu editor de códigos, eu tenho aqui, onde estou com o mouse, uma seção aqui chamada captura mouse. Nessa seção aqui, eu também posso capturar as coordenadas do ponteiro do mouse. Veja que eu tenho aqui as coordenadas x e y também, né? Mas é de uma outra maneira, né? Se eu usar essa ferramenta aqui, captura mouse, eu conseguirei capturar a posição do ponteiro do mouse e conseguirei inserir os valores, né, desse posicionamento já dentro do meu código. Mas não é a mesma coisa que o comando getMousePosition, como eu já disse. Né? Através do getMousePosition, você consegue obter em tempo de processamento, em tempo de execução, né, em tempo real, a posição do ponteiro do mouse do usuário para que o seu robô, em desenvolvimento, consiga tomar decisões inteligentes, né, enquanto estiver executando. E essa outra ferramenta aqui, do editor de códigos, que eu estou onde estou com o mouse, que eu já havia falado, a captura mouse ela permite obter essas coordenadas, mas vamos dizer, em off, vamos dizer assim. Em off, ou seja, são as coordenadas já fixas para que você coloque no seu código, para que você identifique posições fixas, né, na tela do computador. Como eu já disse, não é uma coisa dinâmica. Né? Então são duas maneiras diferentes de se obter o posicionamento do mouse, né? Tá certo? Através da ferramenta do editor de códigos aqui, quando você precisa colocar valores fixos dentro do seu programa que não serão alterados, e através do getMousePosition, quando você precisa de coordenadas dinâmicas, que poderão ser detectadas em tempo real pelo seu robô e não serão fixas, tá certo? Então é isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Por favor, verifique os outros vídeos no canal da Inteligência Computacional, para que você conheça mais, para que você compreenda melhor, né, os outros comandos da linguagem AI Scripter, tá bom? Muito obrigado, então, e até a próxima.